Entrar em uma boa universidade é um desafio para milhares de estudantes. Agora imagina alcançar a nota máxima na redação de um vestibular ou conseguir 2 aprovações em universidades públicas antes mesmo de terminar o ensino médio. São resultados que chamam a atenção, mas que também levam a uma pergunta interessante. O que existe por trás de um desempenho desse nível? E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Estão aqui com a gente no estúdio o coordenador do Colégio De Ângelis, Diego Finati, os estudantes Bruno Itoshi e Laura Coelho. O Bruno alcançou a nota máxima na redação da UEM, a Universidade Estadual de Maringá. E a Laura, que ainda cursa a 3ª série do ensino médio, já foi aprovada em 2 universidades públicas. Então vamos conversar com eles agora, que a gente está muito curioso. Eu estou muito curiosa e eu vou começar pelo Bruno. Bruno, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Seja bem-vindo, aqui é uma honra recebê-lo. Muito bom dia, eu que agradeço. Bruno, vamos começar pelo momento em que você viu o resultado? Quando você descobriu que tinha tirado a nota máxima da redação da UEM, você acreditou de primeira? Qual foi sua reação? Conta pra gente. Bom, primeiramente foi um mix de emoções, né? A surpresa, a felicidade e principalmente o alívio. Eu sabia ter feito uma boa prova, mas alcançar a nota máxima na redação não tinha como eu ter certeza. Então, em um panorama geral, eu diria que foram emoções incríveis e que mostram como meu trabalho surtiu efeito. Quando você terminou aquela redação, você já sentiu que você tinha feito um bom trabalho ali? Sim. Mas não imaginava que ia ser a nota máxima? Não. Qual que era o tema da redação? O tema da redação era sobre a maioridade penal no Brasil. E você já tinha pensado sobre o assunto? Sinceramente, sim. Eu tinha repertório, então foi uma redação mais tranquila para mim. Na sua opinião, o que fez mais diferença para você para chegar a esse nível de escrita? Bom, principalmente a constância foi um ponto-chave, porque não foi algo construído do dia para a noite, e eu acredito que foi muito importante eu conseguir entender que nem todos os dias são perfeitos e que existem dias ruins, e com isso eu tenho que entender que o estresse faz parte do meu dia a dia e eu tenho que aprender a lidar com esse estresse. Então, a parte emocional também foi muito importante? Sim, com certeza. Porque é o que acontece às vezes com muito estudante, né? Que estuda bastante. Eu vou falar sobre isso com o Diego daqui a pouquinho. Que os estudantes estudam bastante, mas na hora fica nervoso e acaba tendo branco e tendo dificuldades. E a redação, ela costuma ser uma das partes que mais assustam os estudantes, porque não dá para simplesmente decorar uma resposta, né? Então, assim, na prática, você escrevia a redação todo dia na preparação? Com certeza. Como eu havia dito, o vestibular, ele não é uma preparação do dia para a noite. Ele é uma preparação de longo prazo, então você escrever constantemente as redações e manter uma rotina é, com certeza, um ponto-chave para você adquirir uma boa nota. Tem muito estudante que sabe o conteúdo, mas quando se depara com a folha dá um branco. Você já passou por isso ou não? A constância, o estudo, a técnica e, como você disse, essa preparação emocional acaba ajudando bastante? Bom, sim, de fato acaba ajudando bastante. Contudo, acredito que na hora, por conta de nervosismo e N fatores, acredito que possa sim dar o branco. Só que, especificamente para mim, eu gosto de respirar bem e focar no que eu sei e porque eu tenho a ideia que eu tenho a capacidade de dar o meu melhor. E no dia, esse é o importante, de dar o meu melhor, dar o meu 100%, mesmo com o branco acontecendo, né? Qual que é a sua disciplina preferida? Minha disciplina preferida, acredito que seja filosofia e física. Nossa, e são 2 áreas que, num primeiro momento, não tem muita ligação, né? Não. Essas são as que você mais gosta. Sim, com certeza. A filosofia certeza. ainda tem bastante a ver com a redação, a física nem tanto. Sim. Porém, a física tem muito de exatas, de lógica, isso também é importante na redação. A gente acha que não tem a ver, mas tem a ver, né? Com certeza. A redação em si, ela não é necessariamente apenas escrever bem, né? Você tem que apresentar uma qualidade técnica sobre repertório e como escrever, não necessariamente apenas escrever bem, né? Então, eu acredito que a junção de todos esses fatores construam em si uma boa redação, não apenas o escrever bem.
Bruno, você tem quantos anos? Eu tenho 18 agora. Tão novinho, você estudou durante todo o ensino médio no Colégio De Ângeles, certo? Sim. Olhando para trás, que parte da sua preparação na escola você consegue identificar naquela redação que recebeu nota máxima? Bom, o Colégio De Ângeles foi uma ajuda inimaginável, né? O Colégio De Ângeles, por conta de todo o seu ambiente focado nos vestibulares, eu acredito que me ajudou a manter uma rotina e um plano de estudos feitos para mim, né? Eu acredito que o erro é fundamental na hora da sua aprovação e das suas boas notas, porque com isso você consegue melhorar e descobrir os seus pontos fracos, né? Existe algum conselho sobre redação que algum professor te deu que você levou para a prova? Sim, com certeza. Acredito que, como eu havia dito antes, os erros constroem uma aprovação, esses pequenos erros, e os erros que eu cometia durante as redações, no meu dia a dia, com os professores de redação do Colégio De Ângeles, me ajudaram a moldar, a criar uma estrutura própria na hora da redação. Bruno, que conselho você daria hoje para um estudante que está se preparando, se esforçando, mas ainda não conseguiu o resultado que gostaria? Bom, primeiramente eu diria para eles não se compararem muito com os outros, né? Porque todos possuem o seu tempo e o vestibular é uma preparação de longo prazo, como eu havia dito. Então, respeitar os dias bons e ruins, e o importante é continuar evoluindo e principalmente não ter medo do erro e focar na constância. Muito bom, muito obrigada, Bruno. Mais uma vez, parabéns, obrigado pela sua participação e por ter compartilhado essa dica, mas essa entrevista não acabou, que hoje a gente tem bastante entrevistado aqui, inclusive bem-sucedidos. Enquanto a gente posiciona a Laura, que a gente vai falar sobre ela, que ainda está cursando o ensino médio e ela já conseguiu também 2 aprovações em ótimas universidades públicas, eu quero conversar aqui com o Diego Finati, que é coordenador do Colégio De Ângeles. Diego, muito bom dia, seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia, Suelen. Eu queria ouvir o outro lado da história, né? Porque são 2 resultados muito expressivos. Quando o aluno chega a esse nível, o quanto é o resultado individual e o quanto existe um trabalho construído ao longo dos anos? Uma ótima pergunta, Suelen. É um posicionamento que o Colégio De Ângeles tem muito forte quanto à individualidade de cada aluno. A primeira coisa que a gente faz quando o aluno chega de fora, ou se é um aluno do colégio e está vindo para o ensino médio, é perguntar qual é o objetivo dele, qual é o sonho dele, qual é a meta dele. Independente de qual seja, o que nós fazemos ao longo da trajetória dele é ir construindo isso pouco a pouco. Então, respeitar a individualidade, a meta de cada um, para no final, se vai ser no meio do ano, como a Laura, ou ao final do ano, ela seja atingida. Para quem está de fora, a preparação para o vestibular às vezes parece significar simplesmente dar mais conteúdo. Mas o que é uma preparação uma preparação de alto nível precisa ter além do conteúdo? A primeira coisa, como eu já citei aqui, é a individualidade, né? A gente precisa entender o que esse aluno quer e traçando metas até ele atingir o objetivo. E principalmente, o Bruno colocou um ponto muito importante que nós fazemos no Colégio De Ângeles, que é a correção, né? É muito importante o aluno errar para ele entender o porquê que ele está errando. E isso que constrói, que vai moldando as lacunas que ficam no meio do caminho. Então, em todos os simulados, em todas as provas, os professores, eles focam muito na correção. O que o aluno não entendeu? O que ele precisa colocar como uma lacuna para construir, de fato, uma base sólida para ele na prova? E existe uma diferença entre o aluno que estuda muito e o aluno que estuda bem? Com certeza. Nós falamos, inclusive, que o tempo de estudo não quer dizer a aprovação, e sim a maneira como o aluno estuda, que no caso é a técnica, né? E no colégio, nós fazemos individualmente com cada aluno um monitoramento. Então, o planejamento dele de estudo à tarde é feito com base no objetivo que ele quer, em tudo que ele deseja. Então o colégio auxilia nisso, o aluno não estuda o que ele quer ali, do jeito que ele quiser? Não. São técnicas
que são colocadas, intervaladas, de acordo com o que o vestibular dele, o que a prova dele vai cobrar também. Então, por exemplo, se eu tenho um aluno que uma segunda fase dele, ele vai ter uma prova específica de física, isso quer dizer que ele precisa se dedicar melhor para uma prova de física, porque ele vai encontrar as questões abertas. Olha, eu confesso pra você que eu detestava física, eu já cheguei a chorar em véspera de prova de física. Olha, pra quem é puramente de humanas, viu, Bruno, parabéns, viu? Que sorte quem gosta de física. Se tiver outra vida na próxima, eu quero gostar também, porque a gente sabe que não é fácil, né? E ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, que é a questão do emocional, de trabalhar isso. E ele tão jovem, com 18 anos, e já falando sobre isso. Como preparar um jovem para ser competitivo no vestibular sem transformar a preparação em uma rotina de pressão excessiva? Eu acho que o principal ponto é garantir para o aluno todos os dias que ele está tendo a melhor educação, que a base está sendo construída diariamente para ele e que ele vai encontrar lá na frente somente um resultado de tudo que ele fez, que não é um dia, são 3 anos de construção muito bem feitas e ele vai ter um resultado. Bom, eu vou colocar nessa conversa agora a Laura Coelho, porque ela... Laura, muito bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia. Laura, no seu caso tem um elemento muito curioso, você ainda nem terminou o 3º ano do ensino médio, já recebeu 2 aprovações em universidades públicas. Como que é ser aprovada antes mesmo de concluir essa etapa da escola? Muda a forma como você encara agora os próximos vestibulares? Muda. É uma coisa bem louca, assim, principalmente pela minha primeira aprovação na Unesp, que foi no começo do ano. Então eu passei logo no 2º ano do ensino médio. E eu achei não que... podia parar já esse dia? Podia então, poder, né? Podia. E foi uma loucura, eu achei que era mentira, só que foi incrível, foi incrível. Assim como também a aprovação na UFO, a Federal de Uberlândia, foram emoções muito grandes. Todo o apoio, todo o carinho que eu recebi foi, assim, de extrema importância. Então, conta pra gente como você organiza essa rotina sem transformar todo o seu dia apenas... Ou você estuda o dia inteiro, não estuda o dia inteiro. Conta, presta muita atenção nas aulas, faz simulado. Conta pra gente um pouquinho aí de como você conseguiu esses resultados tão impressionantes. Então, a minha rotina, eu sempre busco uma rotina equilibrada. Isso, meu coordenador, Finati, ele ajudou muito nessa caminhada. Então, eu equilibro os estudos, meu psicológico, uma atividade, assim, física. Então, Você pratica esporte? Pratico. O que você faz? Eu faço futevôlei. Ah, que legal. É. E aí eu organizo, faço 2 vezes na semana uma atividade física, às vezes eu faço uma caminhada, aí eu organizo meu dia com os meus estudos, então eu estudo de manhã um pouco à tarde, mas eu também sei os meus limites. Então, um dia que eu tô mais cansada, eu dou uma diminuída, eu falo assim, não, tá tudo bem estar cansada. Qual foi o curso o curso ou os cursos que você passou? Passei em enfermagem na Unesp, enfermagem na UFO e pedagogia na Unesp. E o que você quer de verdade agora? Enfermagem. E nessas que você já passou, ou tem alguma que você vai tentar ainda esse ano? Eu vou tentar ainda esse ano a FUVEST. E é agora, né? Dia 1º de novembro. 1º de novembro. Então você está se preparando focada agora para esse vestibular. Sim. Tá tranquila? Não. Não? Não. Você falou que estava. Não, é que eu acho normal estar nervosa, né? Sim, claro. Só que como é um vestibular difícil, um vestibular que eu quero, eu tô nervosa. Mas eu sei da minha preparação e confio nela. Eu ia te perguntar isso. Quando você prestou, no caso da Unesp lá atrás, você entrou mais para ter experiência ou você já foi pensando, eu posso passar? Não, eu fui com a cabeça assim, eu posso passar. Eu posso passar. Essa confiança é maravilhosa, né, Diego? É incrível. Como faz diferença a autoestima Totalmente. do aluno, do estudante que confia em si? E isso é dia a dia, né? É uma coisa que é transmitida para eles, não só pela coordenação, mas por todos os professores também. É porque, assim, às vezes o aluno ele estuda muito, mas se tanto a família quanto a escola vão minando a autoestima desse aluno, eu tô falando isso porque eu já vi no passado casos assim acontecerem. Sim. A pessoa não consegue o resultado que ela gostaria. E o pior, aí todo mundo olha e fala assim, nossa, mas estuda tanto e não consegue. E não percebem que o problema não é o estudo em si ou o conteúdo, é o emocional daquele estudante. Exatamente. É a forma como ele está estudando, é aquilo que ele encontra no dia a dia dele também, é o apoio da família, os amigos. E você gosta mais de quais disciplinas? Eu gosto muito de química,
Biologia. Que faz todo sentido no caso, né? Porque você sim. gosta mesmo. E você estuda mais por tempo, por meta, por matéria, por número de exercícios? Como que você descobriu o que funciona pra você? Equilíbrio, de novo. Eu estudo muito por matéria, eu vejo principalmente os meus erros, que eu faço simulados, né, nos finais de semana, e eu pego muito nos meus erros, que sempre vai ter um padrão nos erros, e eu estudo as matérias que eu errei, faço muitas questões, principalmente na área de exatas, e assim eu sigo. Hoje tem muito conteúdo disponível, né? Videoaula, resumo, aplicativo, rede social, com tanta informação. Como que você aprendeu a não se perder e saber o que realmente precisava estudar? Eu busquei ajuda em um cursinho que eu faço online. É uma plataforma onde tem aulas, questões, incidência de matérias nos vestibulares, mas também fui com o apoio da escola. O FINAT me ajudou a ver quais são as principais matérias que caem nos vestibulares que eu quero. E assim eu fui organizando minha rotina. Você falou que estava ainda um pouco nervosa pro vestibular que você quer prestar em novembro, no caso da FUVEST. É porque quem olha de fora, a gente pensa que essas aprovações, elas dão mais confiança, mas também aparece uma cobrança maior, Sim, né? Sim, sempre tem essa expectativa, assim, não, ela já passou, ela vai passar de novo. Tem essa coisa, então assim, dá uma tranquilidade, só que quando é um objetivo maior, as pessoas falam assim, não, ela vai passar, ela já passou em 2, mas a gente tem que ter essa confiança, eu confio, talvez eu passe, mas ainda assim tem um nervosismo. Laura, olhando para a preparação que você recebeu lá no Colégio De Ângeles, o que fez mais diferença para que você conseguisse enfrentar o vestibular e ser aprovada antes mesmo de terminar o ensino médio? Eu acho que o apoio me ajudou muito. Então, assim, da família, do colégio, eles viram que eu era capaz antes mesmo de eu ter certeza disso. Então, para mim, isso já é um fator bem atenuante, né? Muito bom. E também a constância. Você sempre foi boa aluna? Sim. Teve alguma dificuldade que você precisou superar? Em algumas matérias de humanas. Essas eu tive que superar, mas hoje eu me saio bem no vestibular. Qual você tinha mais dificuldade? Filosofia, história. Essas eram complicadas, mas hoje eu me dou bem. E aí você se dedica mais a essas ou não? Sim, eu me dedico principalmente naquelas que eu mais falho. Muito bom, tô impressionada. De verdade, viu, Diego? Esses alunos, com essa confiança deles. E tem até uma outra questão que a gente precisa dizer aqui, que é o falar em público. Os dois estão dando entrevistas e eles têm uma boa desenvoltura. E eles, claro, tem um nervosismo, dá um friozinho na barriga, né? Mas a gente sabe que é difícil, às vezes, o jovem não consegue nem pegar um telefone para fazer uma ligação, não sabe nem o que é pedir uma pizza. Exatamente. Só sabe ali fazer as coisas pelo aplicativo. E os dois estão aqui conversando também. Você percebe que a alta performance, ela não é uma área só. Aquele aluno que antigamente era estereotipado, aquele aluno que se chamava-se de nerd, que ele era muito bom nas disciplinas, mas ele não conseguia se desenvolver, não conseguia se relacionar com outras pessoas. Hoje em dia esse perfil mudou muito. Mudou bastante. Muito. Então, o aluno, ele acaba tendo outras habilidades de comportamento que ajudam ele ali também nesse desempenho dos estudos? Com certeza. Hoje, o aluno, ele tem que ser olhado como um todo, né? Não só como um conteúdo. Então, o emocional, como o Bruno e a Laura falaram. No caso da Laura, ela conseguiu essas aprovações antes de terminar o ensino médio. Como que a escola identifica que o estudante já está pronto para encarar uma prova desse nível? Existe como que é esse acompanhamento individual de desempenho? Na verdade, no Colégio De Ângeles, os alunos, desde a primeira série do ensino médio, eles já são colocados para realizar alguns simulados. Então, a gente tem o simulado FUVEST, o simulado NESP, simulado Unicamp, simulado Enem, simulado UEM. E desde o primeiro ano, eles já vão entendendo como é cada prova. Porque cada prova tem o seu perfil também. E além de ter a execução de prova, a gente tem também a correção. A correção individual de cada um. Então, identificando quais são os pontos fortes, os pontos fracos. E os professores vão lapidando isso no dia a dia. Isso é interessante porque a gente percebeu aqui, até conversando só com os dois, eles têm gostos diferentes ali das disciplinas. E não tem como a escola colocar um método, uma técnica que sirva para todo mundo. Não existe, porque a gente tem que olhar para cada um.
Então, no caso do simulado, só a nota também não faz necessariamente o aluno melhorar. O que deve ser feito com o resultado simulado? O resultado do simulado, ele tem que ser trabalhado. Então, a gente pega esse resultado, trabalha com os professores, vai entender quais foram os erros. Foi um erro de nervosismo, que é aquele famoso aluno que ele fica entre a B e a D e ele coloca a D e era B. Ou é um erro de conceito, ele realmente não entendeu o conteúdo, ele confundiu, ele não sabe. Então, isso é extremamente importante. Eu esqueci de perguntar para o Bruno qual vestibular ele prestou nessa nota máxima. Foi a UENT. Não, mas era que curso? Era psicologia. Psicologia? E é o que você quer prestar mesmo? O Bruno não tá no microfone aqui, gente, mas eu tô perguntando pra ele porque eu esqueci. Você tava prestando psicologia, é o curso que você quer? Sim. E qual é a sua meta agora? A meta é continuar a minha rotina de estudos. Mas tem alguma universidade que você queira ser aprovado? A FAMERP de Rio Preto. FAMERP de Rio Preto, psicologia, o Bruno, muito bom. E a Laura, enfermagem na USP, onde que é? É São Paulo? É, em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, muito bom. Diego, então, pra gente finalizar, que conselho você daria hoje pro estudante que tá se preparando, se esforçando, mas ainda não conseguiu o resultado que queria? Que ele vá para o Colégio de Ângeles, em primeiro lugar, né? Porque a gente tem a prova de que realmente a nossa técnica, ela funciona, porque ela é individualizada. Muito bom, muito obrigada. Nós recebemos aqui hoje o Diego Finati, coordenador do Colégio de Ângeles, e os estudantes Bruno Itoshi e Laura Coelho. O Bruno alcançou a nota máxima na redação da UEM, a Universidade Estadual de Maringá, e a Laura, ainda no terceiro ano do ensino médio, já conseguiu são 3 aprovações, né, no caso, em universidades públicas. Então, mais do que falar dos resultados, a gente conversou aqui sobre o que existe por trás deles: preparação, método, disciplina, correção de erros e também cuidar da saúde emocional. Essa pressão dos vestibulares é muito importante. Então, Bruno e Laura, parabéns pelo desempenho de vocês. Obrigada, Diego, também pela participação. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim, então a gente continuava esse bate-papo aqui muito bom com eles. Se você quiser rever essa entrevista ou as notícias de hoje, vai lá no meu canal no YouTube, Suelen Giron. Aproveita para se inscrever e ser notificado das novidades. Aproveito para reforçar que informação verdadeira tudo e você encontra no site lr1.com.br. Tenha uma excelente quinta-feira. Continue na Jovem Pan, porque vem aí muita música boa pop e rock. E até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã.